que conta no conteúdo? Anota aí quais são as duas coisas que contam no conteúdo. Primeiro, anota. Carga informacional mobilizada no texto. Carga informacional mobilizada no texto. Certo? Isso é uma primeira coisa que conta muito. Isso assim, ó, pessoal, a gente tem que um pouco ser bastante realista. Tem gente que tem mais conteúdo? Sim. Tem gente que tem mais conteúdo, tem gente que é mais leitor, que é mais bem informado, que teve um colégio melhor do que o teu, que teve um pai que instigou mais a leitura, ou que tem gostos desde mais novo que favorecem o conhecimento. Isso existe? Isto existe, só que tem uma coisa que eu acho boa, pessoal. No nível em que nós seremos exigidos, esse não é o parâmetro da nota 10. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? O cara que tem um super conhecimento, que é mega culto, ele é o nota 20, ele não é o nota 10. Ele não é o parâmetro, menos que isso é 8, entendem? Com uma pequena carga de conhecimento bem adequada e bem mobilizada, eu acho que a gente consegue fazer um bom texto. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, pessoal, na aula que vem. Um texto nota altíssima e um texto nota meia boca dizem basicamente a mesma coisa. Eles dizem basicamente a mesma coisa. O que muda é o modo como se vai dizer uma ou o modo como vai se dizer outra. Entendem? Não. É a maneira como tu consegue utilizar aquilo ali a teu favor. Dá um exemplo tosco. Eu sou professor de português, além de ser professor de redação, eu dou aula de português. Quase todos os professores de português que vocês tiveram na vida falaram basicamente as mesmas coisas, não? Sim ou não? Sim. O cara que deu crase, deu regra geral, que o A vira AL, né? Aí depois ele deu os casos especiais, ele deve ter dado aquele, aquela, aquilo, que vira este, esta, isto, ou a este, a esta, isto. Ele deve ter dado nome de lugar, que tu vai à volta de, vai à volta de, vai à volta de, vai à volta da. Ele deve ter falado da crase nas locuções adverbiais no feminino, a porta, a mesa. Todo mundo disse a mesma coisa. Então, em tese, todo mundo deu o mesmo conteúdo. Mas tu vai sair de uma aula e vai dizer assim, o cara matou a pau. Que professor? Que professor? E tu vai sair da outra e vai dizer o quê? Bem minha boca. E tu vai olhar no teu caderno, vai ter a mesma quantidade de informação, digamos assim, um e outro. É uma questão que envolve também o modo como se fala e o modo como se faz. Entendem? Não. Isto é muito importante para que a gente consiga mobilizar conteúdo. Então, vai ter que ter informação. Uma pergunta absurda que eu sempre escuto. Professor, surgiu um tema sobre o qual eu não sei fazer nada, não sei falar nada. O que tu faz? Levanta, amassa a prova, joga na cara do fiscal e vai embora. Porque se não souber escrever nada, tu não vai conseguir escrever um texto enrolador por 30 linhas que convença o cara. Entendem, não? Esse não é um padrão. Se não souber escrever nada, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Agora, prof, eu não tenho tanta informação, eu tenho um pouquinho. Mas tem como dar uma capa bacana, assim? Sem dúvida tem. É uma pergunta que eu queria fazer para vocês no início, agora eu repito. Vocês acham que eu posso te ajudar mais na expressão ou mais no conteúdo? A tendência é dizer que eu posso ajudar mais na expressão. Concordam? Porque, tu pode me ajudar na área do português a melhorar. Conteúdo é meu, né? Não, acho que bem pelo contrário. Acho que eu posso te ajudar muito no conteúdo. Muito no conteúdo. Falando como é que tu vai estruturar, como é que tu vai argumentar, como é que tu vai construir. Eu tenho muito como te ajudar. Por mais que seu conteúdo seja pequenininho, eu tenho como te ensinar a mobilizar esse conteúdo de maneira que ele fique suficiente. Aqui eu tenho muito pouco a contribuir nas aulas de redação. Mas no conteúdo eu tenho muito a contribuir. Certo? Então, tem que ter carga informacional? Tem. O que mais? Anotem uma segunda informação. Pertinência da carga informacional mobilizada. Pertinência da carga informacional mobilizada. Como assim? Um texto pode ser brilhante e ter uma nota ruim? Eu posso repetir. Um texto pode ser brilhante e ter uma nota ruim? Sim, não, muito comum, é só o quê? Se tu falar muito bem sobre algo que não foi exatamente o que eu solicitei, o teu texto não vai ter uma boa nota. Entendem isso ou não? Se eu te peço para falar sobre violência urbana e o teu texto descamba para problemas sociais,
Mesmo que seja um brilhante texto sobre os problemas sociais, a tua nota não vai ser tão alta porque era para ele ser sobre violência urbana e não sobre problemas sociais. Entendem isso? Então, a carga informacional tem que existir, sim, e ela tem que ser pertinente, ela tem que ser adequada. É a mesma coisa quando tu vai debater com alguém e a pessoa apresenta um argumento sem pé nem cabeça e diz, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Eu tive uma discussão com um amigo meu esses tempos, pessoal, que é um amigo meu que diz que uma pessoa não pode ter bicicleta, senão ela vai morrer no trânsito de Porto Alegre. Não pode. Esse é o argumento base dele, assim, não pode ter bicicleta. Daí eu chego pra ele e digo assim, ó, tu já ouviu falar de alguém que tenha morrido numa bicicleta, atropelado? Algum conhecido teu, não essas notícias esporádicas do jornal. Tu já viu algum conhecido teu que tenha sido morto numa bicicleta, atropelado? Ele me diz o quê? Pelo menos 1 a cada 2 motoqueiros termina se envolvendo em algum acidente de trânsito se andar pelo menos 5 anos de moto. Eu disse. Mas o que tu é? Tu é um psicopata, Freire, tu é um psicótico. O teu argumento não tem nada a ver com o que eu te perguntei. Eu te perguntei se tu conhece um ciclista, não é veículo automotor, que já tenha morrido atropelado por um veículo automotor. Tu me disse que 1 a cada 2 motoqueiros, veículo automotor, que anda no meio dos carros em zigue-zague, já sofreu algum tipo de acidente e andou pelo menos 5 anos de moto, 8 horas por dia, durante 5 dias por semana. Tu é louco de amarrar em poste. Ele diz, tá, o que tu quer que eu te responda? Eu digo, o que eu te perguntei. Se tu conhece alguém. Ele diz, não. Eu digo, valeu, não quero mais discutir contigo. Né? Porque o argumento que ele utilizou é tão absurdo que se eu tivesse discutindo moto ou trânsito ou violência no trânsito faria algum sentido. Agora, sobre o fato de andar de bicicleta não faz sentido absolutamente nenhum. Então, tem que ter conteúdo? Tem. Tem que ser pertinente o conteúdo? Tem. Não tem que ser original. Vamos fazer esse trato, pessoal? Vamos fazer esse trato. Não pensa assim, como é que eu vou ser original? Não dá para ser original num texto dissertativo. Não dá. Original é quem vai na contramão do senso comum. E a contramão do senso comum costuma ser algo difícil de defender num espacinho tão curto. Entendem? Precisaria de mais espaço, mais debate, mais boa vontade de quem está do outro lado. Fora uma outra coisa que eu também costumo debater com vocês. Eu vou corrigir o texto de vocês. Se vocês escreverem um texto para mim, eu o corrijo. Vocês me conhecem? Não? Eu sou o Marcelo, pessoa que estou aqui dando uma aula para vocês. Eu me senti numa situação meio filosófica agora, pessoal. A pergunta era mais chão, assim. Mais chão. Não se vocês me conhecem como a minha esposa. Se vocês me conhecem como uma mãe conheceria um filho. Se vocês sabem quais são meus desejos íntimos. Não foi nada disso, pessoal. Nada. Eu fiz uma pergunta bem tranquila. Eu perguntei, eu estou aqui dando uma aula para vocês, faz 3 horas já. E eu perguntei, vocês me conhecem? Sim ou não? Sim, se alguém me perguntar quem é que vai corrigir teu texto lá, tu vai dizer quem? O Marcelo. Tu sabe alguma coisa sobre mim? Alguma tu sabe. Não só que eu sou professor, tu sabe um pouco da minha visão de mundo, um pouco do que eu penso sobre texto, um pouco sobre como eu vejo as coisas, um pouco sobre a opinião que eu espero que tu mobilize pelas coisas que eu estou te dizendo. Concordam comigo, não? Teu texto vai ser corrigido pelo CESP ou pela FCC. Quem é que vai corrigir? Mas eu não sei como. Eu não sei nada. Pode ser uma senhora católica, fervorosa, assim, boa no português, que é um fenômeno. Bem católica, pode ou não pode? Pode ser um jovem hippie. Pode? Pós-graduado em letras, mestre em linguística, pode ou não? Pode. Pode ser um cara que seria capaz de votar no Bolsonaro? Não. E um que seria capaz de votar no Lula? Pode ser também. Pode ser um cara afiliado ao PSOL e ao PSDB. Pode também. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu acho que nesse contexto, quanto mais neutros formos, melhor. A gente não está escrevendo para um nicho, entende? Tu não está escrevendo... É muito mais fácil para ti escrever um texto para mim do que para o avaliador da banca. Porque para mim tu está escrevendo para alguém. Quando a gente tem um destinatário, a gente sabe mais ou menos como se posicionar. Não sabe mais ou menos como se posicionar. É o Marcelo que vai me corrigir. E eu sei mais ou menos o que ele pensa sobre a vida, sobre texto e o caramba. Chega numa prova, tu não sabe o que o cara pensa. Tu não sabe mesmo o que o cara pensa. Então a tua ideia é o quê? Mais do que acertar, tu tem que te preocupar com o quê? Eu não quero errar, entendem? Não vou falar nada absurdo, não quero ferir o ego de ninguém, não quero cutucar, não quero parecer radical, não quero parecer... Tu não tem que parecer nada disso, tu tem que parecer bem tranquilo, entendem isso? Não, eu estou aqui bem tranquilo para escrever um texto, ser bem avaliado por ti e ponto final. Essa é uma das dificuldades de não ter um interlocutor, pessoal. Eu brinco, até em casa. Quer ver? Quem foi criado com mãe e pai? Tá? Quem foi criado com mãe e pai?
Se tu fosse falar com a tua mãe ou com teu pai, tu fala diferente, não fala diferente? A mesma coisa. Tu tá de castigo, tu tem que pedir para sair do castigo para tua mãe, ou tem que pedir para sair do castigo para teu pai. É a mesma linguagem, é o mesmo método, é o mesmo jeito de se expressar, sim ou não? Não. Uma coisa que você já deve ter feito, eu fui criado numa família muito tradicional. Como? Quem é que mandava? Pai ou mãe? Pai ou mãe? De fato, a mãe. Supostamente de direito, o pai. Então, quem definia tudo era minha mãe, mas era muito importante que o meu pai desse a palavra final suposta, que era a indiciada pela minha mãe, digamos assim, né? Então, eu ia lá e dizia assim, mãe, queria fazer tal coisa. Ela dizia o quê? Vou falar com teu pai. Aí ele ia lá falar com o pai. Aí ela voltava a falar comigo e dizia, vai lá falar com teu pai. Ela não trazia a resposta ainda, era importante que eu passasse pela humilhação de falar com meu pai. Só que ela não dizia só fala com teu pai, ela dizia o quê também? Como eu devia falar? Ela dizia, vai lá e fala com teu pai e diz assim, ó, pede e ouve, quieto. Ouve quieto, o que ele tiver para te dizer, tu fica quieto. Não responde, que eu acho que ele vai deixar. Aí é um teatro, mas a gente tinha que jogar, né? A gente não podia dizer, ai, que palhaçada, mãe, eu sei que ele vai deixar, tu já convenceu. Aí eu tinha que ir lá e dizer, pai, eu posso. Tu não devia, porque tu é um filho mau. Mau. Porque tu é um irresponsável, tu é terrível, né? Tu devia melhorar, eu vou melhorar, né? Aí eu via tudo. Posso, pai? Hoje eu vou deixar, dizia meu pai, né? E eu tinha vontade de dizer o quê? Quem deixou foi a mãe, né? Seu fraco, né? Tu tá fazendo um teatro comigo. Só que se eu fosse falar com a minha mãe, eu tinha que ir de um jeito. Se eu fosse falar com meu pai, eu tinha que ir de um jeito. Professor no colégio, a mesma coisa, pessoal. A mesma coisa. Tinha professor que sabia que tinha que falar de um jeito, sabia que tinha que falar de outro jeito. Na prova, nós não temos interlocutor. Isso é terrível. Vocês nunca viram um vestibular que exige que o aluno escreva uma carta? Nunca viram, não? Tem vestibulares em que se exige que o aluno escreva uma carta. E geralmente isso leva a pau dos professores, porque eles ironizam pelo caminho errado, que é o que, tem que escrever uma cartinha para entrar na universidade. Não é uma carta de amor. Não é meu amor, pensei em ti e venho por meio dessa manifestar meu afeto. É uma carta dissertativa. Então as cartas propostas eram tipo assim, ó. Escreve uma carta para o prefeito da tua cidade solicitando melhorias para o bairro no qual tu mora. Entenderam qual é a lógica? Por que eles faziam isso? Para criar o quê? Uma situação comunicativa real. Sou eu, morador do bairro Bonfim, escrevendo para o prefeito da cidade, solicitando melhorias especificamente para o meu bairro, que compreende a Oswaldo Aranha, a Vasco da Gama, um pedaço da Independência, a Henrique Dias, a Felipe Camarão, a Fernandes Vieira. Entendem isso? Aí se criava uma situação real de comunicação e tu estava falando algo para alguém. Isso é um facilitador que vocês não têm. Vocês estão falando com quem? Estão falando com quem? Na dissertação? Com ninguém, não tem interlocutor. Entendem isso ou não? Tu está dissertando sozinho e tu não sabe para quem se dirige a tua dissertação. Então é um cuidado que tu vai ter que ter de fazer o quê? Escrever de maneira clara, de maneira equilibrada, de maneira serena, tentando não ser original. É mobilizar o conteúdo necessário para aquilo ali. Fechou? Então, qual é a nota do conteúdo, pessoal? Agora é matemática, se vocês não me responderem dessa vez eu vou ficar muito frustrado. 30 pontos vem da expressão, 30 pontos vem da estrutura, o total é 100, já foram 60, faltam quantos? 40 pontos, certo? Então 40 pontos vem do conteúdo do texto, de 0 a 40 pontos. 0 a 40 pontos, certo? Tranquilo? Essa aula de hoje, pessoal, eu quero que vocês saiam daqui assim, ó, o que eu vi hoje? O que se quer e o que se deve fazer. Hoje é uma aula de indicações do que a banca espera que tu faça e daqueles cuidados que tu tem que ter. Então, tudo que foi falado hoje tem que ficar muito claro. Tipo assim, primeira pessoa, nem pensar, não posso usar. Fugir da estrutura tradicional, não posso. Falar de um conteúdo que seja meio paralelo, não posso. A ideia de hoje é saber em que termos nós seremos avaliados, entendem? Em que termos nós seremos avaliados. Eu brinco muito com essa comparação com a aula, porque eu acho que é igual, pessoal, é igual. Se eu venho aqui para dar uma aula de português, e num determinado ponto da aula, eu começo a falar de um evento histórico, sobre o qual eu sei muito, e eu desvirtuo completamente a aula, e te dou uma aula sobre esse evento histórico melhor do que já teve em qualquer aula de história de toda a tua vida. E termina o nosso tempo e eu tenho que ir embora. Tu sai satisfeito ou insatisfeito com a minha aula? Tu sai insatisfeito com a minha aula, entendem? Por quê? Porque eu não estou aqui para dar uma aula de história, eu estou aqui para dar uma aula de português. Ou eu não estou para dar de português, estou para dar de redação. Isso é uma coisa que muito se faz na redação. Vocês já viram o livro de redação para concurso? A maioria usa um recurso que eu acho muito canalha, pessoal. Que é nas primeiras 15 páginas falar de redação. E aí na página 16 vem o quê? Cuidados gramaticais que devemos tomar. E aí vem uma gramática inteira.
Fala de ortografia, regência, concordância, acentuação, pontuação. Na real, é uma gramática disfarçada de livro de redação. De redação não tem quase nada. Tu pega ali uma aula de português do início ao fim e se faz uma breve introdução. Então, vocês têm que saber exatamente no que serão cobrados. Logo adiante, pessoal, vamos falar dos aspectos formais de um texto dissertativo. E eu acho que daí, pelos aspectos formais, nós concluímos hoje, tá? Primeira coisa dos aspectos formais é o item 6, né? Item 6, aspectos formais. Qual é o primeiro item dos aspectos formais que tem aí, pessoal? Título. Letra A, título. O que vocês acham, pessoal? Colocar título no texto ou não colocar título no texto? Só coloca se pedir. Escuta duas coisas antes de anotar. Só coloca se pedir. É a primeira coisa que eu tenho para dizer. Segunda coisa que eu tenho para dizer. Não vão pedir. Entenderam ou não? Só deveríamos colocar se nos solicitassem e não vão nos solicitar. Então, o que faremos? Com título ou sem título? Sem título, tá? Quanto ao título, não usar. Não usar título, não coloquem título. Inclusive a FCC, pessoal, que era a banca que apoiava colocar título e dava notas máximas para textos com título, agora se pegar todas as provas recentes, vem escrito o quê? Na folha de redação. Não é necessário colocar título no texto, vem em maiúsculo. Não é necessário colocar título no texto. Não coloca título no texto. Por que tomou-se essa decisão aqui, pessoal? Por que não colocar título? Porque o título terminava sendo usado só para matar uma linhazinha, né? Escrevo uma linha a menos, eles dão um máximo de 30, coloquei ali, já dá 29, né? Vou ter que escrever 29, e tinha gente que colocava o título e pulava uma. E tinha gente que pulava uma, colocava título, pulava outra e começava na 4, né? Então, para não acontecer... Não, sério. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, não usa título, certo? Começa a escrever na primeira linha da tua folha de redação. É ali na primeira linha que deve começar. Qual é o item B, pessoal? Letra. Isto aqui é tão importante, pessoal, mas tão importante. Vamos conversar um pouco sobre a letra. Sobre a letra eu acho que eu posso te ajudar também. Como é que vocês consideram a letra de vocês? Bonita ou feia? Feia. Quem considera que tem letra feia? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Feia. Feia, mas legível. Quem acha essa letra meia boca? Quem gosta dessa letra? Acho que tem uma letra bonita. Uma pessoa só. Tá, então olha só. Vocês acham que uma letra bonita ajuda? Ou não? Sim. Pergunta séria. Tu acha que uma letra bonita pode te ajudar a tirar uma nota melhor? Sim. No primeiro momento, sim, mas se não tiver conteúdo... Não, no primeiro momento só. No que diz respeito a letras, acho que sim ou não. Vocês conhecem algum âmbito da vida real em que beleza seja algo ruim? Ruim. Tipo, imaginem que além de professor de redação eu fosse lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, um dos homens mais bonitos que tu já viu em toda a tua vida. Tu ia sair reclamando? Assisti uma aula, tava legal, o cara era, mas é lindo, vai piorar, é lindo, aí não dá, é lindo. Tu podia até debochar, ai, não consegui nem me concentrar, né? Eu nem consigo assistir. Mas não há um âmbito da vida em que beleza faça essencialmente mal. É claro que se a tua letra for bonita, melhora. Eu te digo como corretor, pessoal, tu já corrigiu 20 textos, vem o 21º, tu olha, vem uma letra toda feia, o que tu pensa? Tu já vai mal disposto, tu vai mal disposto pro texto, tô falando sério, uma letra muito feia, tu vai mal disposto. Em compensação, pessoal, tem umas letras, geralmente de menina, tem gente que faz uma coisa tão amada, pessoal, que vai fazer letra desenhada, sabe? Sim, ó. Sabe aquelas letrinhas assim que vem então? Assim, e por aí vai. Pessoal, tu pega um texto com uma letra que nem essa aqui, dá vontade de cheirar o texto, tá? Assim, ó. De tão fofinho que é. Então, eu acho, primeira coisa, antes de eu falar do que é mais sério, não economizem tempo no passar limpo, porque eu acho que isso é um dado importante do texto, que é o caráter estético do texto mesmo. Acho que a primeira avaliação que tu faz do texto é visual. A primeira avaliação que tu faz de tudo no mundo é visual e do texto não é diferente. Tu pega um texto, tu enxerga assim, ó, uma letra bonitinha do início ao fim, parágrafo bem marcadinho, margem bem alinhadinha, começamos bem.
Entendem, não? Tu pega um texto com um garrancho, não dá para enxergar direito onde é que começa e termina parágrafo, todo recortado na margem da direita, uns até colar na margem, outros até, umas palavras coladas na margem, outras longe, é ruim, entendem? Então, primeira coisa é cuidar, letra tem que ser boa, tem que ser boa. Agora algumas dicas mais palpáveis, assim, objetivas, tá? Primeiro, pessoal, letra preferencialmente cursiva ou de forma, vocês acham que eu vou escrever? Preferencialmente cursiva, tudo junto, coladinho, ou preferencialmente de forma? Cursiva. Olha, eu digo isso por um motivo bem objetivo, pessoal. Por que a letra deve ser preferencialmente cursiva? Porque a letra de forma é globalmente muito maior. Então, textos de letra de forma geralmente são textos muito mais curtos do que textos de letra cursiva, entendem? Claro, né? Pode uma letra de forma ser bem pequenininha e uma cursiva ser bem grandona. Eu estou falando do mesmo parâmetro de letra. A mesma pessoa escrevendo junto ou separado, a tendência é que escrevendo separado, a palavra fique maior e ocupe mais espaço do que escrita junto, certo? Então, eu até brinco com isso falando muito sério. Eu acho injusto o texto ter uma quantidade de linhas. Mais justo seria ter uma quantidade que é impossível em texto escrito à mão. Mas o que seria mais justo? Caracteres. Isso seria justo. Que é o que se faz no jornal, por exemplo. Tu tem que escrever um texto de X a Y caracteres, de 2.000 a 2.500 caracteres. Porque, na verdade, linhas, pessoal, pode um texto de 30 linhas ser muito mais curto que um texto de 20. Mas muito mais curto, não um pouco mais curto. Uma letra grandona, 30 linhas, e uma letra bem pequenininha, 20 linhas, as 20 linhas são mais texto do que as 30. Então, procure escrever em letra cursiva. Procure escrever em letra cursiva. Se tu tiver a opção, escreve em letra cursiva. Quem escreve normalmente em letra cursiva? Normalmente em letra cursiva. E te respeita também, se para ti é impossível escrever cursiva, escreve com letra de forma. Se tu não consegue, se é algo inabitual, se te dá muito trabalho, só que daí cuida a questão do tamanho. Eu tenho uma aluna que está produzindo redações comigo agora. Eu tanto bati nessa tecla, pessoal, a letra dela tá metade do que era. Tá metade do que era. Porque todo texto que eu corrigi, eu dizia o quê? Letra grande, texto curto. Se tu não diminuir a letra, tu não vai melhorar o texto. Letra grande, texto curto. E sempre com 30 linhas. E ela ficava furiosa, né? Ficava dizer o quê? Curto? Tu quer que eu escreva no verso? Tu quer que eu escreva onde? Não, eu quero que tu diminua a letra para aumentar o texto, entendem? E ela agora está com uma letrinha bem pequenininha, coisa mais amada, pessoal, coisa mais amada, assim, tu pega uma letrinha bem pequenininha, segue escrevendo cursiva, que ela não consegue, segue escrevendo de forma, que ela não consegue escrever cursiva, mas diminuiu muito a letra, isso é muito bom. Que mais, pessoal? Necessariamente diferenciar, isso é necessário, maiúsculas e minúsculas. Necessariamente diferenciar maiúsculas e minúsculas. Quer ver? Ó? Olha para cá. Isso aqui é uma coisa que não vale na redação. Aspectos formais está escrito em maiúsculas ou minúsculas? Nós diríamos no instinto que em maiúscula. Não? Está tudo em maiúsculo. Não existe tudo em maiúsculo para redação. Se tu for escrever tudo nessa letra, tu vai ter que criar o quê? Uma maiúsculona. Assim, entendem? Maiúscula tem que ser claramente maiúscula e minúscula tem que ser claramente minúscula, certo? E a terceira coisa que eu vou dizer, qual vocês acham que é a mais óbvia? Qual? A letra deve ser o quê? Legível. Eu faço um complemento bem importante, pessoal. A letra deve ser legível pelo outro. Entendem, não? Nós sempre lemos o nosso texto. Nós sempre entendemos. Às vezes a letra é tão ruim que nem tu entende. Quando a gente está escrevendo muito rápido, às vezes tu volta no teu texto e não entende. Mas tu tem que pensar que a letra tem que ser legível por aquele que for ler, tá? A minha letra, olhem para o quadro, é bonita? Pode ser honesto. Não é uma letra linda, né? É legível. Essa é uma virtude que a minha letra tem, eu acho. Ela é bem legível. Essa letra que eu uso no quadro, pelo menos na vida, até não é tanto. Mas é muito raro tu pegar uma palavra minha que tu não consiga saber o que está escrito. Embora a minha letra tenha um defeito, sabe qual? Ó, M, N, I, U, V, R, W. Mas ainda assim, ela tem uma virtude que é ser legível, ainda sendo tudo meio parecido. Sabe por quê? Porque eu sigo uma coisa, que é o que eu vou bater para vocês. O que eu sigo?
A letra tem que ser legível e seguir o que nós chamamos de convenções ortográficas. Isto é muito importante. Seguir as convenções ortográficas. O que significa seguir as convenções ortográficas? O meu M tem 3 partezinhas em cima, o meu N tem 2, o meu I tem 1 e eu tenho que pontuar. Entendem isso? Eu não ponho, o meu I eu não ponho ponto. Eu faço uma ressalva, olha que legal, pessoal, vou te contar uma coisa, posso te contar uma coisa? Não existe o teu I. Existe só o I da língua portuguesa, ao qual tu tem que te adequar, não é o teu I. Profissão, o meu A é assim, ó. Não é um A isso aí. Lamento te dizer, não é um A. E se tu colocar isso aqui na palavra ética, tá, mas aqui dá pra ver que é um A. Não, eu não posso ver que é um A. Isso é muito importante tu entender e tô falando muito sério. Eu não tenho que ver que é um A. Tem que ser um A, materialmente, objetivamente. Tem que ser um símbolo A. Senão eu pego isso aqui e marco como erro ortográfico. Uma coisa que vocês sempre ficam bravos comigo, quando eu marco uma letra errada. Tu não conseguiu entender, eu sempre consigo entender. Eu sempre noto que era para ser um A, um B, um C, um D, um E, um F. Quando eu marco como erro, é porque não ficou bom o A, nem o B, nem o C, nem o D, nem o F. Vou te dar exemplos que eu já tive, tá? Eu já tive. Exemplos assim, ó. O que é isso? Era um T. A pessoa fazia todo o T assim. O T era um cacto. Todos os T's eram assim. Mas com certeza, tu nota que é um T se estiver escrito ética, por exemplo, ou tempo. Ninguém teria dúvida de que letra é essa aqui. O tempo terminará mostrando que eu sei que isso é um T, mas eu não posso marcar que isso é um T, entendem? Aí eu ia lá, pegava todos os T's e cortava assim. E a pessoa dizia, tu não entendeu o que é um T? Eu sempre entendo, mas aquilo ali não é um T. Então é um problema de convenção ortográfica. O que é aquilo ali? É um G cortado, não é um Q. Porque o G pode ter essa barriguinha, o Q não pode ter essa barriguinha. Eu tinha uma aluna que fazia isso aqui, ó. Hoje em dia, no início da frase. O que é isso aqui? Maiúsculo ou minúsculo? Minúsculão. É um minúsculo bem grandão, mas convencionalmente ele é um H minúsculo, entendem? Então vocês têm que tomar muito cuidado. Olhem a diferença para vocês entenderem como é importante. O que está escrito aqui? É, mas nada na real. Agora, se eu tiver a preocupação de fazer isso aqui e isso aqui, acabou, com certeza é mínimo o que está escrito ali. Então, a bobagem é importante. O pinguinho no I, o risquinho no T, um A que não seja... Tinha um aluno que fazia um A assim, ó, pessoal. O que é isso aqui? Se é alguma coisa, tá mais para O do que para A, em termos de minúsculo. Concordam? Então, vocês têm de seguir as convenções ortográficas. Tem que ser legível e seguir a convenção. Escuta bem o que eu vou te dizer como corretor. Se eu não enxergar, tá errado. Eu não tenho que entender. Porque entender a gente sempre entende. Eu tenho que efetivamente ler aquilo que está escrito ali. Quer ver uma coisa que os alunos fazem? Eu acho que às vezes meio por mau caratismo, é escrever assim, por exemplo, ó. O que está escrito ali? Portanto, junto ou separado? Junto ou separado? Separado. Separado? Não está separado, prof. Só faltou aqui, ó. Pois é, faltou. Então está separado. Aí eu marco como erro esse portanto, entendem? Eu não posso dizer esse portanto está escrito corretamente. Então, escrevam caprichando na letra e sigam as convenções ortográficas. I tem que ter pontinho, o E tem que ser aberto. Quer ver a convenção ortográfica que mais se erra? Qual vocês acham? Não colocar o acento em cima da letra, não colocar o tio em cima da letra ou fazer um tio que não seja tio. São os 3 erros que mais cometem. Não colocar o acento em cima da letra, não colocar o tio em cima da letra e não colocar um tio que seja tio. Exemplo, isso aqui. Não é tio. Não é tio. Por quê? Porque o tio... Não. Isto. O tio é assim, cobrinha. Mas eu vou ter que... Cuidar assim, aham. E se eu for escrever, por exemplo, assim, ó.
Mínimo. Não, não. O acento tem que estar em cima do I e o ponto tem que estar em cima do I. E estou falando sério com vocês. Cuidem com isso, tá? Colocar acento em cima da letra, colocar o tio como deve ser. Cedilha. Não funcionou a tua maçã. Entendem isso? Não. Porque o cedilha tem que estar colado no C embaixo e o acento tem que estar em cima do A. E o tio tem que estar em cima do A. Fechou? Tranquilo? Terceira coisa que tem aí, pessoal. Qual é a terceira coisa? Margens. Só mais duas, tá? Margens. O que vocês têm que cuidar com as margens, pessoal? Duas coisas vamos ter que cuidar com as margens, tá? Margens. Quais são os cuidados que temos que tomar com as margens? 2, tá? Quais são os 2? Primeiro, qual vocês acham que eu vou falar? Tem que cuidar com isso. Marcar início de parágrafo. Marcar início de parágrafo com clareza. O que significa marcar início de parágrafo com clareza, pessoal? O início do parágrafo tem de ter um espaçamento maior. Ele tem de ter um espaçamento maior do que o resto. Tem que ser visível. Então, vê se tu entende. Qual é o espaçamento, sabem? Quanto eu tenho que deixar de espaço no início do parágrafo? 2. O quê? Centímetros, dedinhos, alguma coisa assim. Um espaço assim, digamos. Mas para tu entender o que eu quero do parágrafo, eu tenho que pegar o teu texto e, olhando para ele, contar a quantidade de parágrafos que tem, visualmente. Entendem? Eu tenho que ver pelo espaçamento maior no início quantos parágrafos tem no teu texto. Então eu tenho que pegar um texto e enxergar 1, 2, 3, 4. É 4 parágrafos do que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 parágrafos do que eu tenho aqui. Não dá para ficar na dúvida nem para eu ver pelo fechamento. Eu tenho que ver pelo espaçamento do início do parágrafo. Certo? Por quê? Porque um parágrafo é um bloco semântico. Então eu tenho que ver em quantos blocos semânticos diferentes se dividiu o teu texto. E segunda coisa, pessoal, importante, manter alinhamento em ambas as margens, tá? Manter o alinhamento em ambas as margens. Geralmente, pessoal, vocês rateiam na de lá, na da direita. A gente vai bem aqui na margenzinha da esquerda e faz um texto todo recortado na margem da direita. Isso aqui tem 2 fatores importantes em tu manter as margens. Primeiro, o aspecto estético mesmo, fica mais bonito. Pensa em vocês, pessoal, tu vai entregar um trabalho, tu ajusta no computador, não? Vocês não ajustam geralmente os parágrafos para ficar alinhado também na direita? Porque fica mais bonitinho se estiver alinhado na direita do que recortado, né? Então, para quem tem dúvida, não cabe a palavra inteira aqui. Jogo para outra linha ou separo a palavra? O que vocês acham? Separa. Só não separa se não souber separar. Aí joga na outra linha, na dúvida. Tipo mais, tu não sabe se é mais ou mais. Bom, então joga todo mais para outra linha. Mas se tiver espaço, tu separa a palavra aqui na margem da direita, tá? Por quê, pessoal? Porque tu pode usar a margem para encurtar teu texto. Faz sentido isso? Dependendo do espaço que eu deixo, eu escrevo 2 linhas a menos, 3 linhas a menos. Então, é um fator estético e é um fator também de complementação do texto. Fechou? Último item que vocês têm aí, qual é o último que temos? Erros ao passar a limpo. Pergunta. Vocês acham que, ao passar o texto a limpo, cometerão erros? Ao passar a limpo? Sim ou não? Vão cometer. Fato. É muito difícil encontrar um texto que não venha com pelo menos um erro. Por que vocês acham? A minha tese é oposta da maioria. Por quê? Hã? Tem gente que diz assim, a pressa, a tensão ou o nervosismo. Acho que não, acho que é o contrário. Acho que é relaxamento, na real. São 2 coisas que eu acho que fazem tu errar. Relaxamento, porque quando tu vai passar limpo, acabou. Concordam? Agora é só passar limpo isso aqui e matei. E segunda coisa, a gente lê a frase sem pensar no sentido global. A gente passa segmentozinhos a limpo. Concordam ou não? As pessoas tendem a fazer coisas, vírgula, questão, assim, né? A gente passa sem pensar no que está fazendo. Então, às vezes, não só tu erra uma palavra por desatenção, tipo, tu puxa um L onde não tinha um L, ou tararã, mas muito frequentemente a gente repete, por exemplo, ou engole nessa, né? As pessoas tendem a fazer coisas, ficou um azinho a mais ali. Digamos que tu errou, tu colocou ali, as pessoas tendem a fazer.
que tu faz? O que tu faz? Isso aqui é assim, ó, só uma dica. Qual? Não borra, não apaga tudo, porque é chinelagem, tá? Não tem nada mais feio do que tu pegar um texto e a primeira coisa que tu enxerga é isso aqui, ó. Não pode fazer. Tu vai fazer bem delicadinho, acredita na capacidade intelectual do teu corretor, tu vai fazer só o quê? Só colocar um risco em cima. Só. Professor, mas não tem risco do meu corretor achar que foi um sublinhado meio torto? Não. Eu vou entender que tu tirou a palavra fora e seguimos a leitura dali. Se quiser, coloca entre parênteses. Mas só isso. Faz um risco em cima da palavra e segue dali. Não usa aqueles recursos da redação oficial, onde lê-se tal coisa, leia-se tal, vírgula, digo, tal coisa. Corrige o texto no texto. Entendem? Escreveu uma palavra que não devia escrever, risca. Repetiu uma palavra, risca. Errou uma letra, risca, certo? E não te preocupa, assim, ó, às vezes a gente erra uma coisa muito ignorante e fica com vergonha. Por isso que quer apagar tudo. Entendem, não? Tipo, o cara vai ver que eu escrevi com J, Deus o livre, né? Tá arriscado, tá fora do texto, acabou. Não conta, simplesmente não conta. Não tem desconto. A única coisa que se diz é que não se pode errar em excesso, mas se tu errou, vai lá e risca. Eu acho assim, ó, encaminhou uma frase errada. Escreveu metade de uma linha, encaminhou errada. É horrível fazer isso, mas eu acho melhor tu riscar e reescrever do que tu simplesmente dizer, agora foi, não tenho o que fazer e seguimos daqui, certo? Só passa em cima. É um horror, não tem o que fazer daí. Não tem como, pode riscar e escrever. Tu vai ter que riscar e escrever em cima ou riscar e escrever justo, não é o ideal, né? Mas não é descontado, fica só feio. Mas o que a colega diz é assim, ó, por exemplo, tu vai lá e escreveu assiste televisão, primeira hipótese. E aí tu te deu conta do que? Faltou a preposição a. Quem assiste, assiste a. Tu vai ter que fazer isso mesmo. Tipo, se não tiver espaço, tu vai ter que fazer um azinho assim mesmo. Não tem o que fazer. Não é o ideal, mas é melhor tu corrigir. Isso aqui é um problema estético. Não é um problema textual, é um problema estético. Isso aqui é um problema gramatical. Entendem? Isso aqui não deve acarretar desconto de nota para ti. Isso aqui necessariamente acarreta desconto de nota para ti. Então é melhor tu corrigir, mesmo que fique feio, que tu não vai ser descontado, do que tu deixar passar. Se tu escrevesse, por exemplo, sei lá, uma palavra que dê para errar. Pretensão, digamos. Assim. Passou a limpo tudo, vai ler e diz, putz, eu escrevi pretensão. Tu vai ter que riscar isso aqui e tu vai ter que escrever ali em cima, justinho mesmo, do jeito que der. Vai ficar feio, mas é melhor tu corrigir do que deixar. Riscar é sempre só a palavra inteira? Só a palavra inteira, não risca um trechinho. A pessoa assiste, eu ver que... Ah, não, tu pode riscar, mas aí eu acho que já começa a ficar ruim, eu acho que... E escrever de novo, eu acho melhor escrever de novo. E também não gosto de um recurso que muito frequentemente se usa, que é corrigir na marra, sabe? Tu escreveu pretensão, aí faz o quê? Assim, né? Que é uma maneira de tentar corrigir. Eu acho melhor riscar a palavra inteira e escrever certo de uma vez só. Fechou, pessoal? Era isso por hoje, tá? Valeu? Vai ser marcada uma próxima aula, haverá uma segunda aula, ainda não está com data marcada, mas vai ser no mesmo horário, 18h15 às 22h, e aí vocês serão comunicados oportunamente, certo? E aí seguimos no uso desse mesmo material. Valeu? Tchauzinho, até mais.